Oi, Kelly. Oi, Meire. Quero agradecer demais por você se disponibilizar do seu tempo e vir aqui compartilhar conosco sua experiência na confeitaria. Eu gostaria que você falasse primeiro de onde você mora e a sua profissão e como você entrou na confeitaria. Na verdade, eu sou Kelly Cristina Rodrigues Simões. Zepone veio por causa do casamento, né? Então, Kelly, né? Mãe, vó, esposa, filha. E tem uma trajetória aqui na vida, né? Eu, muito criança, perdi meu pai com 12 anos, ficou eu com minha mãe. Minha mãe também fazia um docinho, como eu comentei com você, cozinheira de mão cheia, doceira de mão cheia. Um doce super temperamental também, que eu creio, que são as deliciosas balas de coco. Eu acho que já começou aí, né? Porque nunca mais chupei uma bala de coco gelada que nem aquela. Então, eu sempre tive essa referência, né? De cozinhar com amor, cozinhar com carinho, que a cozinha é uma alquimia, a cozinha é amor. Então, minha mãe sempre era os domingos na nossa casa, os irmãos vinham, né? Então, depois que eu perdi meu pai, então acaba um pouco isso. Então, eu perdi meu pai com 12 anos, ficou eu com minha mãe. E eu sempre na concepção, vou casar o dia que a pessoa aceitar que eu leve minha mãe junto, né? Aí achei o querido, que já fazem quase 40 anos que nós estamos juntos, entre namoro e casamento. E casei, minha profissão é professora, eu trabalhei no magistério por 10 anos, até o ano de 2000, quando por problemas de saúde na família, aí eu com meu esposo conversamos tudo, minha mãe sempre ficando um pouco doente, falei, então vamos parar. Aí eu parei e fui ser mãe torista, né? Era mãe, era avó torista, era filha torista, e foram nesses 10 anos de 2000 a 2012, 2013, né? Cuidando de casa, cuidando dos filhos. E eu sempre gostei, na verdade, eu sempre gostei da cozinha, de fazer um bolo, de fazer uma comida. E os amigos sempre falavam, faz o bolo, seus bolos são gostosos, por que você não começa a fazer para fora? Aí eu comecei, mas foi um período curto, de 2006, acho que 2007. Eu parei, né, porque era aquela história. Eu que cuidava de minha mãe faleceu em 2018, e sempre doente, então era assim, era hospital. Então, com isso, quando você trabalha com a confeitaria, que você trabalha com eventos, você tem que se doar por inteiro, e não era o meu momento, né? Porque tinha aquele comprometimento, você se compromete com o seu cliente, você tem que entregar, ele tem uma festa, ele tem um evento. Então, nesse período, eu fazia doces finos, fazia bolo, né? Eu fiz alguns salgados, mas eu não gosto muito da área de salgadinho, essas coisas. Faço para nós, mas não para fora. E aí foi, né? Aí os filhos passaram na faculdade, foram voar, né? E 2014 foi quando meu filho foi para a França. Aí ficou, o ninho acabou de ficar vazio, né? Aí ficamos eu, minha esposa, minha filha já era formada, já morava em São Paulo. E faltava alguma coisa. E ele sempre falando, mas você tem que fazer alguma coisa que você gosta, né? Você gosta de cozinhar. Aí eu comecei a fazer, mas era aquilo que eu falei para você. Eu tinha medo de assumir esse compromisso e não dar conta por causa do cuidado de minha mãe, desse comprometimento que eu tinha com ela, né? E se passaram. Eu não conhecia macarrons, Miriam, né? Meu filho foi para a França em 2014, e 2015 eu fui para lá. Aí eu conheci macarrão lá, mas confesso, diferente de muitos relatos que tiveram aí, você mesmo,
que ficou entusiasmada, querendo conhecer o macarrão a fundo, não tive essa paixão. Você nem deu bola, né? Nem dei bola, né? E tive a oportunidade de conhecer aqueles macarrões, que como ele morava no interior, então eu saí um pouco de La Dorée, de Pierre Hervé, né? Que são os turistando, né? Que é em Paris. Como ele morava em Nantes, então eram aquelas patisseries mais de família. Então eu comi um verdadeiro os macarrons, artesanal assim, mesmo, né? Mas assim, lindos, bonitos, deliciosos, mas não comi, né? Nem deu bola. Nem dei bola mesmo, né? Assim, isso se passaram 2 anos. 2017, meu filho retornou para o Brasil. Nessa fase, eu já estava com uns probleminhas de saúde, né? Eu, com a história de um pouco de depressão, já estava começando a tomar medicação, né? E ele já veio, ele falava com a Ju, com a minha filha, a mãe tem que fazer alguma coisa, a mãe tem que fazer coisa que ela goste, que ela se sinta útil. Não só ficar cuidando da avó. Ela tem sim que cuidar da avó, mas ela também tem que se cuidar, porque se ela não se cuidar, como que ela vai fazer? Aí começou né? Ele falava assim, mãe, você tem que fazer macarrons. Macarrons? Não. E daí eu comecei a pesquisar. Eu falei, esses docinhos temperamentais, a mãe não está nessa fase, né? Como que eu vou fazer um doce que ele demanda dedicação, aquela disciplina, tempo, né? E eles começaram, ele com o pai principalmente, e vamos pesquisar forno, e foi. Aí compraram o dito cujo do forno. Né? Eu falo dito cujo do forno porque eu não queria. Eu, sinceramente, porque quando você não está bem, por mais que as pessoas que estão ao seu lado tentem querer fazer algo para te levantar, você tem que querer. E não era o meu momento. Exatamente. Né? Compraram, você sabe, meu forno é um forno excelente. Tanto eu trabalho. Né? Tanto eu trabalho panificação, como eu trabalho confeitaria com ele. Ele tem as duas, como que se diz, vapor, mas não sei. Ele tem tanta... vapor, ele é a vapor. Ele tem o vapor, ele tem o vapor também, né? Então, e tanto é que eu fui fazer 3 cursos daquela escola Boulanger, aquela escola francesa de panificação em São Paulo. Eu fiz 3 cursos dele, 100% levain, venoise, os folhados, sabe? Mas não era, sabe? Não era. E nessa feira, ele conheceu o chefe, Gustavo Copini, nessa feira. Aí meu filho conversou com ele, falou assim, olha, né, porque ele estava lá fazendo também as demonstrações de fornos, tal, né? E ele tinha também feito os cursos lá fora, lá na França, tudo. E eles começaram a conversar ali. Mesma idade, então se identificaram, né? Aí ele falou assim, você não dá um curso para minha mãe, mas eu quero de macarrão. Eu olhei para a cara dele, tanto é que eu falava para ele, eu brigava com ele, falava assim, é teu sonho o macarrão, e não meu. Ele, mãe, mas vai. Deu, Gustavo, não, eu dou sim o curso para ela. Mas assim, eu confesso para você, eu cheguei em casa, eu falei, e o que você achou do macarrão? Eu falei, eu creio que seja tranquilo, porque lá foi assim, assim, assado, né? O forno, ele fez no mesmo forno que o meu, ou seja, então, temperatura, tudo de acordo com o que eu ia chegar, ia fazer no meu. Tapete de silicone do jeito que ele falou, tudo do jeito que ele havia falado, né? Mas não deu certo. Foram várias tentativas e frustrante. E aí, aquele ditado, Meire, nessa época, nós atiramos numa coisa e acertamos em outra, porque ele acabou me dando uma receita de cookie. Né? Aí meu filho, mãe, mas tá uma delícia, faz alguns para mim levar para a faculdade? Né? Que jovem, porque ele tinha vindo da França, lá ele era bolsista, tudo aquilo, dependia tudo da gente. Ele falou, quero ganhar uma grana. Né? Aí no domingo a gente produzia, e ele levou na segunda-feira.
Não deu, na terça-feira ele não tinha mais. E daí nós começamos com a história. E aí, Meire, nessa história, não foi já o foco, daí eles me livraram um pouquinho dos macarrões nesse período. Por quê? O que aconteceu? Os cookies viraram uma realidade muito grande, porque nós começamos parcerias de escolas, né? Então, a nossa produção era muito grande semanal. Nós paramos agora com a pandemia, né? Mas nós trabalhávamos sábado e domingo o dia todo para a demanda da segunda-feira, para as entregas de segunda-feira, né? E eu falava assim, então, macarrões não vai ser a praia da mãe, né? Era muito sofrido aquilo. O fazer o macarrão era muito sofrido. Até que um belo dia, e é aquela, eu vejo nas tuas lives, quando você fala assim pra gente, não precisa, se tá tudo certinho, não precisa ser climatizado, né? Não precisa. Se você está trabalhando com uma farinha de boca, todo o teu processo. Eu falei, por que eu não conheci a Meire em 2017? Né? Porque eu, naquela minha depressão, tomando medicação, a fobia de lugar fechado era terrível para mim. E nesse período, minha mãe ficou acamada. No final de 2017, ela veio falecer em agosto de 2018. Como eu aprendi que macarrão tinha que ser climatizado, eles climatizaram. Eles colocaram ar-condicionado, não sei das quantas, porque tem que ser não sei que jeito, mas não sei que jeito. Eu entrava lá embaixo na minha cozinha, eu tinha pavor daquele lugar. Eu não queria ir para lá, eu chorava. Eu ia produzir, mas assim, não com vontade. Por quê? Eu queria escutar minha mãe me chamando. Aí você tinha troca, que subir para trocar fralda. Você tinha que... Então, de hora em hora, e aquele lugar fechado, para mim, era angustiante. Então, o início de aprender a fazer macarrão foi muito sofrido. Foi muito. Até que aí uma amiga foi fazer o aniversário de 15 anos da filha dela, Adriana. Ela veio, Kelly, você não faz os doces finos? Eu quero você para fazer os doces do aniversário da minha filha. E são, assim, amigos, irmãos da gente, né? Aí eu falei, e pegou bem no período de internação da minha mãe estava internada, né? Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer. E lá eu fiz foi praticamente a minha segunda torre de macarrons que eu fiz, né? Porque eu me cobro muito, Meire. Quando eu vou fazer para o cliente, é que nem ontem eu vi a Anne falando, né? A gente quer pôr amor, a gente quer pôr muito carinho. E quando você não está bem, a tua sensação negativa parece que ela vai para aquela matéria que você está fazendo, para aquele produto. Então, eu penso muito nisso. Eu quero dar o meu melhor e eu quero que o meu cliente receba o melhor, né? Então, era assim, fazer macarrons, como você diz, o seu curso é 100% aproveitamento. O meu não estava 100%. Hoje, com o seu curso de 100%, né, eu vejo aonde eu errava, o porquê eu errava, né? Não só porque eu não estava bem, porque no meu curso faltava uma engrenagem, faltava algo. E como também me pegou de uma maneira que eu também não estava bem, né? Aí você fica naquela que você fala, as colchas de retalho. Aí você entra na internet, acho que é isso, acho que é aquilo. Eu sempre entreguei os melhores macarrons para os meus clientes. Como você disse que deu um problema uma vez que você tinha que entregar, não me lembro, tantos macarrons, eu falei, nossa, então não foi só eu. Porque se o meu cliente ele pedia 100 macarrons, eu podia ter jogado 200, mas ele ia receber os 100 perfeitos para eles. Com a casquinha, exatamente isso, com a maciez, com todas as características que o macarrão tem que ter, né? Então, era assim feito o macarrão aqui em casa, né? Então, nisso se passaram 2017, 2018 começou uma nova fase ainda mais da nossa vida, porque o início de cama da minha mãe, ela ainda se ajudava, ela se conseguia levantar sozinha,
Já, a partir de fevereiro, já começou a ter mais dificuldade, ter que ir com cadeira de banho, aí as dificuldades foram chegando. E daí, eu, como eu já disse para você, eu tenho uma caminhada, eu sou cristã, e creio muito em Deus. Eu ponho Deus em tudo na minha vida. Então eu falo, Senhor, se o Senhor está me dando, então o Senhor também me dê força para que eu possa levar, né? E também, o Senhor sabe, eu quero fazer algo por mim. E a partir daquele momento, o macarrão passou a ser um desafio na minha vida. Eu falei assim, eu vou conseguir fazer os melhores macarrons. Ainda vou. E nisso apareceu uma feira aqui em Mogi, que chama Rede de Combate ao Câncer. Ele já tem há muitos anos essa feira. E uma amiga indicou para a coordenação da feira que eles queriam pôr macarrons na feira, que eles nunca tinham tido. Aí eles entraram em contato comigo. Aí eu falei para eles, mas será? É muito desafio, porque uma feira, são 3 dias de feira, são 3 dias de produção. Como que eu faço? Eu não conhecia congelamento, nada disso, de macarrons, ou seja, era dia a dia ali, produzindo, né? Até então, a Kelly não era quase conhecida com os macarrons. A partir daquela feira, eu tenho clientes até hoje dessa feira, porque ali eles degustaram o macarrão, eles falaram, nossa, até que enfim nós achamos um macarrão legal aqui em Mogi, um verdadeiro macarrão. Aí eu falei, nossa, então eu tô no caminho certo. Só que eu falava, Senhor, mas será que para fazer macarrão é tão sofrido assim? Né? Porque era muito sofrimento, é muito desgastante. E eu com a minha mãe daquele jeito, vocês até me desculpem de eu estar sendo redundante falando, mas é para mostrar o quê? Que é a perseverança da gente, né? Foram muitos choros. E a situação não é só o macarrão, né? A situação da sua mãe e os macarrões, eles caminharam juntos. Então, não tem como separar, né, Kelly? Não tem. Era a preocupação com a sua mãe e a preocupação em dar certo com os macarrões, né? Não tem como separar, Kelly. Não tem. E eu falo assim, né? Eu vejo as meninas, cada página linda, os macarrões delas lindos, né? Aí eu falo, todas elas têm uma história, né? Chegaram, tá lindo ali, mas quantas que não tem a minha história de dificuldade, de superação diária, Exatamente. Né? Quantas, assim, estresse, eu com o filho, com o esposo, por causa do macarrão, porque eu ficava muito nervosa. Era assim, porque aquilo que a gente fala, você quer entregar os 100% para o seu cliente. Como vai sair, né? Como vai chegar, o que passou aqui vai ficar aqui, mas seu cliente vai receber. Só que, como você diz, é angústia, é dor no peito, é sensação de infarto, né? E aquele lugar fechado. Aquele lugar fechado, e eu falava assim, eu chorava, eu sentava assim no canto da mesa, eu falava pro meu esposo, é vocês que querem isso aqui, eu não quero. Eu não quero, eu não gosto, sabe? É uma coisa assim, angustiante. Mas por quê? Você não está bem, né? Você não está bem, né? E eles faziam de tudo, sabe? Faziam e fazem de tudo por mim, de tudo. Não posso, cada um com seus defeitos, como todo mundo, mas o que eles podem fazer para me dar uma qualidade de vida, eles fazem, sabe? E aí foi 2018, dia 26 de agosto eu perdi minha mãe, né? Ela partiu, né? E aí começou. E agora? Né? E eu produzindo os cookies foram assim, de vento em popa, aquilo que eu falei, eu fui para fazer um curso, o chefe Gustavo Copini me deu os cookies, e os cookies viraram, né, uma coisa que a gente chegou a entregar até na USP São Paulo, né? Meu filho era estudante de lá e a gente entregava lá na Minerva, né? Então, assim, foi uma coisa legal, né? Aí, em 2018, eu comecei a me dedicar mais para os macarrons.
Eu comecei a acompanhar você, olhar você, né? Mas Em 2018? mas assim, só olhar. Aí eu falava assim, eu mostrava para eles aqui, eu falei, mas olha os macarrões dela. O dela não tem torto. Como assim? Eu fazia meu marido tirar o nível do forno 500 vezes, porque eu achava que era meu forno que estava torto. Olha a cabeça da criança. Aquele nivelador, O nivelador, ele falava você assim, usava aquele. não. Eu fazia ele pôr, ele falava, não, tá no nível esse forno. Eu falava, porque era assim. Hoje, depois do seu curso, eu entendo o porquê do pé torto, dos pezinhos tortinhos. O porquê, muitas vezes, você faz com a farinha 2, 3 receitas, ela ficou perfeito. Aí você armazena essa farinha, fica lá 10 dias quietinha. Muitas vezes ali ela puxou uma umidade, ela fez. O seu macarrão dá um problema, né? Então, olha a diferença. Mas isso lá atrás eu não enxergava, né? E eu fazia conchas de retalho, né? Eu falava assim, eu acho que é isso, eu acho que eu não vou fazer mais no bol da batedeira de plástico, vou fazer na de inox, eu vou usar uma colher assim, assado, vou dar tantas macarronagens, só que é tantas macarronagens numa farinha, é tantas macarronagens para outra farinha, né? Tem homogeneização das claras, tem a maneira correta de um TPT, né? Eu nunca não sabia. Então, eu falo assim, eu me sinto, Meire, até uma vencedora na minha primeira etapa de macarrão antes de Meire Nakamura. Por, assim, de tantas pessoas que realmente conhecem macarrões e de elogiarem o meu produto. De realmente falarem, nossa, Kelly, o seu macarrão é muito bom, é de muito boa qualidade. Mas eu falava assim, gente, eu pensava comigo, né? Você não imagina quanto eu sofro para entregar esses macarrões, né? E a partir daquilo que eu te falei, nesse ano de 2018 foi um divisor de águas, porque ao mesmo tempo que eu fiquei conhecida com os meus macarrões, eu fui exigida mais de um outro lado do meu psicológico, porque eu com minha mãe, a gente era muito apegada, né? Porque como eu perdi meu pai com 12 anos, então era eu, minha mãe e eu. Eu achava que a minha mãe era eterna, que dessa vez que ela tinha ido para o hospital, para uma UTI, né? Mas ela ia voltar. Minha mãe tinha 99 anos. Nossa. Ela ia fazer 100 anos em 2019, né? Eu sou a raspa do tacho, né? Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha quase 50 anos. Então, era assim, eu achava que a minha ia ser eterna. A gente tinha as diferenças da gente, os estresses, tudo, mas a gente era muito apegada, era muito. Então, foi muito duro essa partida da minha mãe. Embora eu sabia que ia acontecer pela gravidade que agravou no hospital, tudo, né? Daí eu pedia sempre, ela falava, mãe, a tua fortaleza passa para mim, porque você era forte, eu não, né? E eu decidi, eu falei assim, eu não vou depender de medicação, não quero depender de medicação, eu vou me dedicar ao que eu gosto agora, né? Os filhos já estão encaminhados, né? Meu esposo aposentado. Eu falei, eu vou me dedicar ao que eu gosto, que eu amo a confeitaria. Isso daí é uma paixão. São duas coisas, Meire, que eu sou apaixonada. Sim, tirando a minha família, que essa é aquele reduto intocável meu. Ali ali é minha. Aí não se mexe, Não, né? mas eu falo assim, como realização pessoal minha como profissional. São duas coisas. Amo fazer e amo ensinar. São duas coisas assim que eu sou apaixonada. Eu me realizo, por mais simples que seja, mas de você poder ajudar o outro, você ensinar e você ver que você fez a diferença naquele momento para aquela pessoa. Eu trabalhei muito tempo com alfabetização de jovens e adultos. Era minha paixão, porque eles têm muita história de vida, né?
Então, quando a minha mãe partiu, eu sentei e falei com meu esposo, eu não vou mais tomar remédio, não vou. E, coincidentemente, o psiquiatra que eu estava fazendo tratamento, ele saiu da clínica. E eu não gostei do que eu fui lá. Não sabe o que aconteceu. Eu falei, não, eu não vou tomar. Ele ficou doido, ele falou, você não? Eu falei, não vou. Eu falei, eu vou me dedicar ao que eu gosto. Eu vou fazer meus macarrons, meus bolos, meus doces, porque até então eu fazia os doces finos, né? Eu falei, agora eu posso dedicar e eu vou me dedicar, né? E foi aí que eu comecei, né? Eu entrei em contato, não, eu comecei a observar que você dava cursos, né? Mas eu quietinha, né? Passei 2019, entrei, fiz vários eventos com macarrons, né? E sempre saindo bem, eles saíam bonitos, mas faltava alguma coisa, porque mesmo eles sendo bonitos, era sofrido. Quando você relata pra gente que perder noite de sono para fazer macarrons, eu já perdi uma semana antes. Eu já tenho muita insônia, então a insônia era pior ainda. Por quê? Principalmente se eu tinha que fazer a torre, e eu sou muito crítica, né? Eu olho as torres, eu acho que os macarrons eles têm que estar do mesmo padrão, tudo certinho, não assim um lá embaixo, né? A estética. Então eu me cobrava, é aquilo que eu falava, aí tinha muitas perdas. Tinha muitas perdas, muitas. E assim se passou. Kelly, e você fazia qual merengue? Eu fazia o italiano, eu sempre Italiano. fiz com o italiano. Eu nunca fiz com o merengue suíço, eu nunca fiz, né? Eu nunca trabalhei, só que hoje eu entendo também as perdas, né? Que você fala, que nem você brinca da história do chegar no centro a bolinha, né? Isso daí eu acho que também já faz uma diferença, os nossos termômetros. Então, hoje eu começo a enxergar, Meire, as minhas perdas, é o que eu falei para você, é o divisores de água. Eu creio que acho que a Tati, né? Eu não sei se ela está na live, a Tati Cato, que eu acho os macarrons dela belíssimos, sou fã de carteirinha dela, né? Ela falou dos divisores de água, né? Antes e depois de conhecer o teu curso. E eu me incluo nessa, né? Por mais que os meus macarrons fossem, não é falso, assim, eram bons, mas é aquilo que eu falei, eu não tinha o 100% de aproveitamento. Eu não tinha, pela minha fidelidade ao meu cliente. Como a gente sabe que tem muitos profissionais que pode ter ficado meio assim, coloca no meio e manda. Não é essa o meu perfil. Então, com isso, eu selecionava sempre, de, vamos supor, 30 numa receita, eu aproveitava 10. Né? Então, eu falei, não, eu vou ter que realmente, daí eu comecei a acompanhar, ver os testemunhos dos seus alunos, eu falei, não, eu creio que deve ter sido em março, que eu mandei um e-mail para você, e você falou, não estou fazendo presencial agora, por causa da pandemia e tal, Nossa, mas também já vi que as meninas falavam assim, tem lista de espera, eu falei, vixe, se tem lista de espera, eu não vou conseguir fazer mesmo, né? Mas daí, quando eu vi que você lançou o online, dá medo, né? Aquele medo, fala assim, nossa, online, mas é normal, né? né? A gente fica com aquela sensação, e eu vou ser sincera para você, eu não sou muito disciplinada de ficar sentada na frente da tela de um computador assistindo, eu não tenho muita paciência, né? E eu falei, nossa, online, mas eu falei para o meu marido, eu quero fazer esse curso, porque se eu quero fazer macarrons, porque com a pandemia eu me reinventei, porque os nossos cookies pararam, né? Então, já não tinha cookie, porque a gente vendia para a escola. Macarrons,
é mais eventos, né? Então porque você não tem uma loja física, você não vira, como que você vai estar fazendo macarrons, né? Não tem. Não tem festa, né? Não tem festa. Grandes, eu falo. É. Festa grande. Aí eu me reinventei. O que eu fiz, Meire? Eu comecei a fazer biscoitos de polvilho, todas as quintas-feiras, e para os meus clientes eu mandava um WhatsApp. Olha, porque eles falavam assim, Kelly, quando você fizer macarrão, você me dá um toque? Então, daí eu mandava aquele assim, olha, vai ter sexta e sábado, vou ter macarrons, esses recheios, né? Então, eu me reinventei na pandemia. Então, toda semana eu fazia macarrons. Toda semana, toda sexta-feira e sábado. Eu lembro que você falou que você tem os dias Isso. que você faz. Então, eu comecei a fazer todas as quintas e sextas e sábados os meus macarrons, né? Isso foi o ano de 2020, né? E com isso, você sabe que a partir daí, eu creio que só aí que realmente eu comecei a me apaixonar pelos macarrons. Olha só, 2017, 2018, 2019, eu fazendo as feiras. Eu fiz feira 2018, eu fiz 3 feiras, que é essa do RCC. Depois, em 2019, também as feiras deles foram todas Deus. Fora aqueles eventos, assim, de casamento, que você fala assim, tem o nome que agora fugiu aqui, que a gente vai lá com as degustações. Então, eu sempre tinha alguma coisa de final de semana que eu estava fazendo macarrons em 2019, né? Mas foi em 2020 que realmente esse despertar por esses docinhos tão temperamentais que aconteceu, sabe? Porque eu falei assim... Como que aconteceu esse despertar? Eu acho assim, eu sou bem caseira, eu não sou muito de ficar saindo de casa, não. Mesmo agora com a pandemia, a gente fica mais mesmo, né? Mas eu gosto muito da minha cozinha, agora eu gosto. Mas assim, eu procuro evitar trabalhar com ela fechada. Só quando tá muito realmente, eu trabalhando com chocolate, daí você fecha o trabalho, né? Mas eu gosto de ficar fuçando. E eu comecei a fazer, mas sem compromisso. Sabe, sem aquele... eu não tinha que montar torre, eu não tinha que... eu comecei a fazer pra gente, mas sem aquele compromisso de ter que sair o melhor. Não, ele ia sair. Isso que você está falando é o que eu vou dar um exemplo aqui. Quando começa a fazer macarrons e você sai bonitas, fornadas, a gente começa a divulgar e a gente começa a ter encomendas. Isso automaticamente as pessoas começam a procurar pelos nossos macarrons, quando a gente começa a divulgar. Isso que você está falando é diferente, né? Porque você ia lá para sua cozinha e não tinha aquela pressão de que você tinha que fazer para entregar para o seu cliente. É um sentimento diferente, né? Então você ia lá, preparava os macarrons, que você ia presentear, ou você, eu não sei. Mas quando a gente tem um compromisso e aí temos que entregar, e você sabe que pode dar certo, pode dar errado, a gente já vai para a cozinha temendo, né? E é isso mesmo, Meire. Então, 2020 eu já não tinha esse comprometimento, né? Porque os eventos acabaram. Então, era assim, era um aniversário de uma amiga da minha filha no hospital. Ela falava, ai, mãe, você não faz os macarrons? Mas então era para nós, eu ia montar a caixinha, ela ia levar para uma amiga lá para São Paulo, né? Então, mas aí eu comecei, sabe, me apaixonar. E também veio os netos. Daí vem neto, e você quer fazer, porque é um chá de bebê, é um chá disso, é uma lembrancinha para a professora da escola, né? E daí eles falam assim, nossa, a sua avó faz macarrão, mas esse doce é muito difícil. Eu comecei a olhar assim, eu falei, então eu sou capaz, né? Eu sou capaz.
Olha quanta gente fala que é um doce difícil, né? Nesse meio tempo também, eu comecei a trabalhar num projeto que tem na prefeitura aqui da minha cidade, que chama Crescer. E eu trabalho lá e eu dou monitoria de confeitaria. Quando era presencial, eu tinha em torno de 150, 160 alunos entre as unidades, né? E isso daí, Meire, foi uma coisa muito boa para a minha vida, porque essas pessoas têm muitas histórias. E no presencial, você convive com essas histórias. E ali eu vi muitas Kellys, né? Eu vi muitas Kellys ali. Então eu falei assim, não, eu vou me dar o meu melhor para os meus macarrons e o meu melhor para os meus alunos, né? Então eu sempre falava muito assim para eles, por mais que vocês vão fazer para vocês em casa, façam o melhor, aprendam o correto. Ah, não, Kelly, não esquenta, eu só vou fazer para casa. Eu falava, não, você tem que fazer com carinho, com amor, né? O bonito, por mais simples que seja, né? Você tem que ter esse carinho. Então, ali também me ajudou muito desse lado meu, dos meus macarrons. Eu falei, nossa, eu estou falando uma coisa para os meus alunos e eu, para mim, não estou utilizando que eu ser perseverante. Você mesma, né? De fazer o meu melhor macarrão, né? Então, assim foram. E passou 2020 os cursos do Crescer se tornaram online, então são cursos gravados, né? E agora, pelo jeito, também a gente começou já a gravar, vai continuar por um período ainda, eles continuando sendo online, mas ele mesmo sendo online, eu procuro passar isso para os alunos, para as pessoas que estão lá do outro lado assistindo. E foi isso que eu falei para você, aquele dia que a gente conversou. Você pode até achar defeito no seu curso, né? Ah, é uma coisa que ficou tortinha ali, uma coisa tortinha ali. Mas eu te digo, Meire, o teu curso é nota 1000. Já começa porque o Diego, ele foi muito feliz no que ele falou, que você não tem segredos, você quer ensinar. E você se preocupa por quem está por trás, né? Porque a maioria eu vi que se inscreveram do nosso curso já tinha uma caminhada de macarrons, mas também tinha uma caminhada de frustrações, como eu, né? E você veio de uma maneira assim, neste curso online, mostrar para a gente que a gente é capaz, sim, desde que a gente realmente esteja a fim de aprender o correto. Porque ainda brinquei com você, você falou assim, acho que você não sabe a minha história ainda, mas eu não tenho filho, porque eu brinquei com você. Você é que nem mãe, você deu as ferramentas para nós, você deu as ferramentas para nós. Agora, cabe a cada um de nós realmente querer trabalhar com essas ferramentas. E eu te digo, como eu te falei, eu não fico rasgando fita, mas você mora bem no meu coração mesmo, porque você realmente mostrou para mim que eu posso ser Kelly Zepone Macarrons, porque foi através dos macarrons que eu tive visibilidade nesse curso que eu trabalho da prefeitura. Por quê? Por ser um doce tão temperamental, né? As pessoas nos olham, parece que a gente nossa, mas você faz macarrons, né? E hoje eu vejo que pela sua didática, pela sua técnica, mas é aquela, realmente a gente tem que seguir no passo a passo, porque a sua receita será só uma receita se realmente a gente não se dedicar e a gente não quiser aprender. Se a gente realmente, no primeiro dia do contato seu conosco, que você disse, faça uma folha em branco, deixa uma folha em branco agora, como se vocês não soubessem fazer, né? E é isso que eu tento, dia após dia, quando eu vou fazer meus macarrons, é realmente fazer isso. É olhar para você, eu acho que eu assisti cada aula, cada módulo
do curso 100% Macarrão, se eu não assisti umas 20 vezes, eu não assisti. E eu assisto, reassisto, e cada vez que eu assisto novamente, eu vejo alguma coisa que eu não tinha visto anteriormente. Hoje, como eu disse para você, eu consigo diagnosticar, quando eu falei para você que eu comprei uma farinha num lugar aqui em Mogi, ela estava ótima. Eu fui comprar, eu já saí de lá falando que ela não estava legal. Paguei para ver, perdi a receita 100%. Que eu falei para você, daí eu comecei a observar os tons. Eu não via isso. Eu não sabia ver isso, né? A maneira correta de você fazer um TPT, uma homogeneização das claras. Se você olhar a aula que você dá a fundo, você vai observar que na hora que a gente faz a homogeneização das claras, ali a gente já vê se a nossa farinha está mais úmida ou não. Né? Ali, porque ou ele fica mais durinho, ou ali ele já vai ficar mais molinho. Então, a maneira com que você faz o seu curso, realmente, se eu tiver que falar para você, mexa, eu falo, não mexa em nada. Não mexa em nada. Porque a didática, você falou que você nunca quis ser professora. Você não é professora, você é mestra, você é uma mãezona. E te falo mais, Mary. Hoje, eu amo fazer macarrons depois que eu conheci Meire Nakamura, né? Que bom. Então, eu falo assim, amanhã eu tenho que fazer macarrons, mas não tá sofrido, tá tranquilo, tá gostoso, sabe? E se eu tenho a dúvida ainda, eu vou lá no sua videoaula, olho a maneira de você mexer. Então, eu falo assim, não mude em nada esse ser humano incrível que você é, né? Permaneça sempre assim, que venham milhares de turma online, que as pessoas, essa turma do workshop, que eu brinquei com você falou, mas você se inscreveu? Eu falei, eu me inscrevi, você vai ter que me aguentar do dia 25 ao dia 29 Não, ali, assistir o seu workshop. Né? Não, mas eu vi que tem muitas alunas minhas, tanto do presencial, quanto do WhatsApp, quanto do online. Eu fico feliz demais, vocês não têm noção. E todas as vezes que eu choro, é de felicidade por vocês e querer me acompanhar nos meus processos. Então, vocês estando lá no workshop, só tem a acrescentar algo a mais que talvez eu inovei em algum processo, mas vocês têm, eu fico feliz. Fico extremamente feliz. Você não sabe o quanto. Vocês não sabem o quanto. Então, eu sei, eu pensei, falei assim, nossa, mas eu tenho muitas alunas aqui, gente. Mas é importante isso, viu? E eu fico muito, muito feliz. Quando eu me inscrevi lá, porque eu acho assim, fala assim, mas por que você vai fazer um curso de macarrons? Você não faz macarrons? Aí eu penso, eu falo, gente, você não estudou para tal profissão. Você não vai fazer uma reciclagem? E eu necessitava dessa reciclagem, né? Então eu falava assim, meus macarrons já eram bons? Eram bons, eles tinham todas as características que tem que ter, tudo certinho, tudo bonitinho, maturação certinho, ele tinha tudo, só que faltava um algo a mais, ele deixar de ser sofrido e se tornar prazeroso fazer esse doce, porque que ele é fácil, nós sabemos que ele não é fácil, por mais que as engrenagens estejam todas corretinhas, se uma deu uma falhadinha, a gente sabe que ele não vai sair do jeito que a gente quer que ele saia, né? Mas é aquilo que você falou, o querer realmente fazer o correto, né? Desde um simples, o bol, né? Que hoje, eu não sei se foi hoje ou ontem, você falou assim, o meio centímetro do bol faz diferença.
né? Então, são pequenas coisas, assim, que o workshop, né? Fala assim, mas para que vai fazer uma semana? Você não está fazendo o curso dela? Mas, com certeza, vai ter alguém, ou você, que vai falar alguma coisa que vai me acrescentar. Ou numa Exatamente. maneira, né? Que nem hoje as meninas lá, pingando, fazendo coelhinho. Que Coisa mais lindo! linda. E perto de mim são meninas, eu creio que elas servem de minhas filhas, muitas delas ali, né? Então, mas eu não tenho essa habilidade tanto para esses coelhinhos, mas eu vou tentar, né? Mas eu falo assim, olha, Não, para não se subestime. não vou me subestimar, não, que os corações já estão saindo, os corações estão lindos, né? Mas eu falo assim, se eu tiver que falar alguma coisa para essas pessoas que vão fazer workshop, façam, mas façam realmente da maneira correta. Peguem lá tudo que você passou, passo a passo, já se prepara para o dia 25 e venha realmente querendo assim, eu faço, porque tem muita a gente que é confeiteira, que você dá curso, a gente se depara muito com isso. Muitas vezes a pessoa faz um bolo, então você vai dar o bolo, né, em aula, uma massa básica. A pessoa já desdenha, já não quer ver, não quer saber. Então ela perde a massa, uma vez a massa afunda, outra vez a massa sola, outra vez a massa não sei o quê. Mas ela faz. Mas ela não quer aprender. Você escuta e fala assim, eu não vim aqui para aprender a fazer massa. Eu vim aqui para aprender a fazer bolo. Decoração de bolo. Né? Mas você tem que aprender o básico para depois você ir para uma decoração de bolo. Porque que te adianta você fazer uma decoração perfeita se por dentro é como que é bela, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem que Então, saber o que vem antes, né? é o que você fala muito pra gente, né? É uma coisa que eu não tinha, as caixas organizadoras que você falou para evitar as unidades de corante, porque são todas coisas muito caras. O macarrão em si é muito caro, tudo que você vai pôr nele ele é muito caro, né? Então, hoje eu olho o meu armário hiper organizado, em caixas organizadoras, as farinhas, a maneira do armazenamento das farinhas. Era armazenado correto? Era, mas não era a maneira 100% correta ainda, né? Ainda puxava umidade. Então, agora tem mais um dificultador, está lá dentro dos containers, né? Dentro do armário, tudo certinho. Então, é diferente nele. E assim, é uma emoção tão grande estar aqui hoje, é uma oportunidade de expor um pouquinho, porque muitas vezes a pessoa vê o seu trabalho, mas não sabe, atrás desse trabalho, quanto foi para chegar nesse nível de conhecimento, o que você passou, né? Então, todo mundo tem a sua história, e cada dia uma live que a gente participa com você tem uma história linda, né? Todo mundo tem uma história, né? As meninas, cada dia, o Diego, ontem, a Lúcia, enfim, as meninas que têm passado por aí, cada dia uma história mais linda que a outra, histórias realmente de pessoa de superação, porque o macarrão é isso, mas para isso, né, realmente a gente tem que se despojar, sermos humildes em querer aprender, né? Aceitar o seu puxão de orelha, quando você nos fala, o termômetro é isso, olha tal coisa, olha isso, que nem eu brinquei com você da porcentagem do cacau lá, né? Falei, nossa, o meu ficou tudo certinho, mas foi 0,6, era 6 gramas de cacau, né? Olha a falta de atenção, É por né? causa da balança de precisão, né? Da balança de precisão. Então, a emoção foi tão grande com a balancinha de precisão ali, que eu pus 0,6. Então, olha, isso era para mim, não era para venda, não era nada. Mas numa dessas, se é para um cliente, né? Então, você vê, então, o macarrão ou qualquer coisa que você vai fazer, nós temos que ter a disciplina, né? Tem que Então, ter.
né? A gente tem que ter, e eu só tenho que, a gente acaba até sendo redundante pelos agradecimentos, mas que nem eu conversando com os meus filhos, né? Até minha neta já sabia seu nome, hoje ela falava assim, vovó, é a Meire Nakamura? Ai, que lindo! Porque ela falou assim, você não vai me dar banho? Eu falei, não, a vovó não vai dar banho, porque a vovó está esperando a Meire chamar. Aí, na hora que você tinha avisado que a gente ia testar, né? Ela, vovó, é a Meire Nakamura? Então, Que todos lindo! eles participaram do processo, né? A Kelly fazer macarrons antes de Meire Nakamura e a Kelly fazer macarrons depois de Meire Nakamura, né? Então, assim, é muito mais fácil. Não que seja fácil, mas eu falo assim, porque você entende o que Fica você mais está fazendo. fácil, né? Você entende Exatamente. a tua didática é fantástica. É assim, não tem, Meire, não tem. Você, não, eu tenho certeza que pessoalmente deve ser mais gostoso ainda estar nesse bate-papo com você. Com certeza você tem uma trajetória de vida também muito linda, né? Mas muito obrigada, de coração mesmo, pela oportunidade de estar podendo fazer esse curso com você. Espero que cada dos 1.000 e poucos, que acho que já está chegando na casa dos 2.000 lá do workshop, que cada pessoa que estejam ali leve a sério esse workshop. Não percam essa oportunidade de uma semana, suguem tudo que vocês puderem de oportunidade, deixe menos sofrido. Essa oportunidade que ela está dando é fazer um macarrão menos sofrido, menos perdas, né? Porque é o que você fala, temos lucro no macarrão se ele for 100% aproveitamento. Senão a gente não tem lucro no macarrão, né? Basta ser bonito e gostoso. Se você quer comercializar, se você tem planos, eu sempre falo isso. Para comercializar, se você tem perda, não é lucrativo, né? Você tem um prejuízo e não é prejuízo só material, é um prejuízo emocional. E esse eu acho que pega muito, sabia? Você vai Se se é o... frustrando. Exatamente. Você vai se frustrando e, embora a família te dá apoio, mas você vai acabando se achando que você não é capaz. Mas por quê? Vai Você não teve. patinando. Você vai fazer. E isso você falou, isso eu vou levar para a minha vida. E vou falar muito para os meus alunos isso. Das coxas de retalho. Né? Na confeitaria a gente não pode ter coxa de retalho. Né? Nós temos que, não pode, por mais simples que seja, um bolo, você vai fazer um bolo, se são 6 ovos de tal maneira, se é grande, se é jumbo, se é pequeno, se é extra, então você seguir na maneira correta, né? Então, é o fazer o correto. E eu falo assim, a gente já fazia tudo na sequência, certinho, mas faltava o toque do merengue, que eu creio que o merengue, quando eu aprendi, não foi me falado na maneira que você falou, como que a gente tem que trabalhar com esse merengue. Eu mexia, tanto é que eu acho que uma das perguntas que eu fiz para você, em relação se você mexia ou não no açúcar, com a água, né? Então, são pequenos detalhes que você vai mudando na sua dinâmica, e hoje eu não faço mais a minha receita. Eu faço 100% receita Meire Nakamura. É 100%. Não faço mais nada, inclusive até os ovos vermelhos, não uso mais ovos brancos, né? Não uso mais clara envelhecida, né? É clara tirada na hora. Então, realmente, o meu macarrão hoje, né, e falo com muito orgulho,
é 100% Meire Nakamura. É 100% a sua metodologia. Quando eu conversei com meu filho, contando que eu estava fazendo o seu curso, minha filha, né? Daí eles perguntaram, mãe, mas é bom mesmo? Você está gostando? Né? Eu falei, estou amando. Aí até a Ju brincou com ele, né? Falou, Marcos, agora é macarrão sem estresse. Que ela conseguiu fazer macarrão com o Davi aqui embaixo, com a Gigi aqui embaixo, que ela é na minha cozinha. Minha casa é sobrado e a minha cozinha fica a parte de baixo, né? Então, Deus te abençoe, que te derrame muitas graças, que você permaneça assim, você, seu esposo, toda a sua família, né? O seu sobrinho, que é uma graça, dando suporte para gente, que eu sou super ignorante dessa parte de informática, a paciência dele, né? E eu também sou. Eu falei, lembra que eu falei para você, eu falei assim, nossa, eu não entendo nada. E aí ele que está aqui me ajudando, dando suporte. Uma graça de uma educação, né? Que Deus o abençoe. Uma gracinha, porque clica não sei onde, clica. E eu chamava o Zepone, vem cá, onde que clica? Porque realmente eu não tenho. Eles falam que eu sou preguiçosa. Eles falam, mãe, você era que não sabe, você não gosta, mas eu também não gosto. Né? Fala, deixa eu quieto lá com as minhas coisas, vocês fazem essa parte de informática aí. Mas que bênção, que deu tudo certo hoje, né? Espero que eu tenha contribuído com algo para alguém, que muitas vezes é muito difícil a gente falar dessa dita cuja, dessa depressão, das dificuldades. A gente tem muito medo, nós temos muitas até vergonha de falar, né? Mas eu creio que se a gente fala, a gente ajuda muita gente que pensa e que muitas vezes está passando por tudo isso que eu passei. Não que seja que eu não tenha as dificuldades ainda, lógico que todo ser humano tem, né? Mas com mais leveza, com mais parece que até mais garra, que você fala assim, não, eu sou capaz, eu vou superar, né? Então, não tem. Você me realizou meu sonho, já ganhei presente de aniversário antecipado, de estar com você nessa live, né? Que eu possa estar muitas mais vezes vendo você, conversando com você. Eu agradeço demais a confiança. Você veio para o meu curso online também, assim, como a Eni falou, né, que também não, ela vinha já de vários cursos, e vocês confiaram em mim. Então eu tenho que agradecer também pela confiança, viu? E para a gente, que agora a gente já vai começar a se despedir, eu queria só terminar assim, que o teu curso, eu brinquei, acho que eu falei para você, não é tudo aquilo que você falou no curso, que você promete, né? É além, né? Você fala de uma, né? E eu falei para você aquele dia que nós conversamos, além do que você fala ali, que vai ter, o suporte que você dá, né? Você tem uma equipe, você também se desdobram, né? O suporte, então só não usou quem não quis, só não usa quem não quer, porque tá ali, tá ali, né? Então a gente precisou, digitou, é lógico. Você não vai ter a sua dúvida agora, que você quer sanar agora, você vai digitar lá, que ela vai vir agora. Então, se você vai precisar de uma coisa para daqui 2, 3 dias, já entra lá, já pede, né? Então, porque também tem todo esse processo, mas o curso é fantástico, perfeito. Obrigada, Kelly. E eu quero agradecer também a todos que saíram lá correndo
Acho que seu filho também saiu correndo de lá, veio para cá, né? E agradecer você, ao Zepone, que também está dando o apoio aí, o suporte, né? E desejar para você, Kelly, olha, mais sucesso, né? Mais sucesso. E com certeza agora a gente já tem uma vacina, né? E provavelmente esse ano a gente não vai poder mais ainda ter, talvez, o presencial, mas assim que puder, né? A gente. Você vem aqui, eu vou aí. Com certeza. E, Como que é cola na Meire? Eu já e, colei. aí, e aí cola na Meire, tá? Eu desejo muito sucesso, vou continuar acompanhando você, todas as meninas lá do grupo, e muito obrigada mesmo. Gratidão é recíproco, viu? Porque assim como eu ensino, vocês também me ensinam muito. Cada história de vida agrega muita coisa para mim, viu? Então eu só tenho a agradecer também, tá?